Em meio à voragem desencadeada pela Revolução Francesa em 1789, um dos eventos mais importantes da história da humanidade, uma grande quantidade de pessoas perde suas vidas da forma mais sangrenta e violenta. Uma das vítimas mais notórias que a Revolução faz é Maria Antonieta da Áustria, esposa do rei Luís XVI e rainha consorte da França, que, após uma vida marcada não só pelo luxo e pela extravagância, mas também pelas intrigas da corte, agora enfrenta a perseguição contra ela e sua família, sendo finalmente conduzida ao cadafalso para sua decapitação. A cabeça decapitada de Maria Antonieta marca o início de uma das fases mais violentas da Revolução, conhecida como o Terror. Mas, ao mesmo tempo, simboliza o fim, para alguns necessário e para outros catastrófico, de toda a longa tradição monárquica na França. Acompanhe-nos hoje para conhecer a história de Maria Antonieta, sua vida, seus marcos fundamentais e seu amargo desfecho. Meu nome é Alessandro Polentino e esta é a Nova Enciclopédia. Antes de iniciarmos a história de hoje, queremos convidar vocês a apoiarem nosso canal, a se inscreverem, a deixarem seu like, a deixarem seus comentários. Nós lemos todos, compartilhem nossos vídeos com cada um de seus amigos e ativem as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas publicações. Sem mais delongas, vamos começar a história de hoje. Maria Antonieta Josefa Juanagas Burgo Lorena, mais conhecida como Maria Antonieta da Áustria, nasceu em 2 de novembro de 1755 na cidade de Viena, capital do Arquiducado da Áustria, que era um dos mais importantes estados que compunham o então Sacro Império Romano Germânico. Esse império, um dos mais proeminentes de sua época, era uma entidade política caracterizada por ser descentralizada. Ou seja, o poder não estava concentrado exclusivamente nele, mas era compartilhado entre ele e várias entidades locais, como principados, ducados, cidades imperiais e arquiducados. Como era o caso da Áustria, onde, como vimos, nasceu nossa protagonista. Maria Antonieta é filha nada mais nada menos do que do imperador do Sacro Império, Francisco I da Casa Real de Lorena, e de sua esposa, a imperatriz Maria Teresa I da Casa Real dos Habsburgo. No entanto, Maria Antonieta está longe de herdar o trono, pois é a 15ª filha do casamento imperial. De modo que a infância de Maria Antonieta transcorre sem muitas preocupações nos palácios de Hofburg e Schormund, em Viena. Sendo especialmente protegida por sua mãe, Maria Antonieta vive seus primeiros anos afastada da política imperial e das intrigas monárquicas. Pelo contrário, devido ao seu ambiente repleto de luxos e comodidades, ela desenvolve uma personalidade alegre, vivaz, extrovertida e carismática, pero también inmadura e impulsiva según varios de sus biógrafos. Aunque es cierto que María Antonieta es poseedora de una inteligencia notable, no muestra inclinación por el riguroso estudio académico, sino que es propensa a las bellas artes, especialmente la música y la danza. De modo que su carácter oscilava entre lo encantador. A partir dos seus 12 anos, por volta do ano de 1767, sua mãe começa a prepará-la para um grande desafio pessoal como figura política, que é casar-se com o Delfim, também chamado de príncipe, da França, Luís Augusto, da Casa de Bourbon. E quem será o futuro Luís XVI, que tem cerca de 1 ano e meio a mais que a jovem Maria Antonieta? Este casamento arranjado tem o objetivo expresso de resolver mais de 2 séculos de conflito entre a Casa Real de Habsburgo-Lorena, de um lado, e a Casa de Bourbon, do outro, e promover a paz e a cooperação entre ambas as casas reais. A preparação de Maria Antonieta para tal missão é bastante rigorosa, com tutores particulares que lhe ensinam tudo sobre a França, que, ao contrário do Sacro Império, é um reino com diferenças substanciais, que vão desde a centralização absoluta do poder no monarca até a forte influência da corte francesa nos assuntos do reino. Rapidamente, Maria Antonieta aprende francês, história e cultura da França, etiqueta e habilidades sociais próprias da corte francesa. Acaba se inclinando mais pelas habilidades sociais, dança e música francesa do que pela própria história da França. Sua preparação, segundo várias biografias, acabou sendo um tanto difícil devido à pouca disposição que a jovem Maria Antonieta tinha para o estudo rigoroso. Ainda assim, terminada sua preparação, aos 14 anos, Maria Antonieta parte de Viena e entra na França pela cidade de Estrasburgo, no dia 7 de maio de 1770. Aqui,
De 50 carruagens, ela troca sua vestimenta austríaca pela moda francesa, simbolizando sua transição de arquiduquesa para Delfina ou princesa da França. Depois disso, Maria Antonieta segue para a cidade de Compiègne, a 65 quilômetros de Paris. É aqui que ela vê pela primeira vez o Delfim Luís Augusto. A primeira impressão do Delfim, ou príncipe, acaba sendo um pouco decepcionante. Ele não é tão bonito quanto haviam dito a ela, é tímido, hesitante e bastante distante da sua prometida. Ao contrário do então rei Luís XV, que dá as boas-vindas calorosas à futura Delfina e demonstra muita simpatia por ela. Apesar de o contato inicial entre os dois não ser repleto de amor, principalmente por causa da natureza ambivalente de Luís e Maria Antonieta se casam em 16 de maio de 1770. Na capela do suntuoso Palácio de Versalhes, com mais de 6.000 convidados, uma grande exibição de fogos de artifício, um espetáculo único naquela época. Para Maria Antonieta, seu casamento com Luís marca um antes e um depois em sua vida, em que agora sua terra natal, a Áustria, ficará apenas em suas lembranças. E com dignidade e um pouco de abnegação, ela deve aceitar que o reino da França é agora seu novo lar, e do qual algum dia será rainha. A primeira coisa que Maria Antonieta faz agora como Delfina, ou seja, princesa da França, é abandonar seus costumes austríacos e adotar os costumes franceses. Entre as mudanças mais radicais está o abandono do alemão e o uso exclusivo do francês em todos os âmbitos de sua vida. Outra mudança é que as roupas simples austríacas são substituídas pelos extravagantes vestidos e penteados franceses. E também que agora Maria Antonieta deve adotar uma etiqueta cortesã extremamente sofisticada, que contrasta con la libertad que gozaba en Viena. E, finalmente, Maria Antonieta precisa assimilar que agora, como futura rainha da França e como princesa do mesmo reino, deve ter uma vida pública agitada, com aparições e cerimônias. Ao mesmo tempo, como Delfina da França, Maria Antonieta agora passa a residir no Palácio de Versalhes. Este palácio, um dos maiores e mais luxuosos de sua época, possui uma importância social e política elevada. O Palácio de Versalhes, localizado a alguns quilômetros da cidade de Paris, não é simplesmente a residência do rei, mas também é a sede e residência da corte do rei, que é composta quase totalmente pela nobreza francesa. A nobreza era uma das 3 classes sociais, sobre as quais falaremos mais adiante, que viviam na França durante o chamado Antigo Regime, e cujas origens remontam a famílias históricas que, durante a época medieval, haviam obtido o status de nobre por méritos militares ou políticos. A nobreza, embora desfrute de ostentosos privilégios e luxos, também tem uma participação significativa nos assuntos do reino na corte. Embora o rei seja quem tem a última palavra e em quem se concentram todos os poderes, a corte aconselha o rei e exerce sua influência por meio de cargos militares, administrativos e judiciais em todo o reino. Ao mesmo tempo, os nobres eram os donos das terras onde o povo comum trabalhava e buscava proteção. De modo que o Palácio de Versalhes é o coração político da França, e ao mesmo tempo, socialmente, com suas etiquetas rigorosas e costumes refinados. É onde se definem os valores, os modos, as artes, a música e o conhecimento, que regia, pelo menos oficialmente, a vida diária e até a hierarquia dentro da própria nobreza. A mesma nobreza, que com o passar do tempo havia degenerado em uma classe dirigente não tão preocupada com a governança do reino, mas sim com os banquetes, os bailes e as intrigas palacianas. Fatos que contribuirão para a eventual queda da monarquia francesa. Este é o panorama que Maria Antonieta, aos 14 anos, enfrenta quando se muda para Versalhes após seu casamento. Maria Antonieta não é vista com bons olhos na corte de Versalhes por ser estrangeira. Na verdade, a corte se refere a ela de forma depreciativa, com o apelido de a austríaca. Ao mesmo tempo, devido à sua beleza documentada, a Delfina era alvo de inveja por parte das damas da corte. Por sua vez, o casamento com Luís passa por vários problemas em seus primeiros anos. Mesmo levando em conta o fato de que o afeto entre ambos é limitado, Luís tem sérias dificuldades para ter filhos com Maria Antonieta, isso devido a um problema físico do Delfim da França que lhe causa muitas dificuldades. Al mantener relaciones con su esposa. Esto
Portanto, o casamento se torna alvo de zombarias, o caso do casamento vira um problema para o casamento, é um caso problemático para o casamento, e Antonieta é cobrada em Versalhes, sendo um problema para Maria Antonieta na corte, tornando-se uma cobrança da corte. Sua mãe, a imperatriz Maria Teresa Prey. A farta e detalhada correspondência entre Maria Antonieta e sua mãe atesta o turbilhão de emoções que atravessa a Delfina. Entre elas, saudade de sua pátria austríaca e da família, o sufocamento pela rigidez da corte francesa, a pressão para cumprir seu papel de futura rainha e a angústia pela solidão e pelas limitações sociais que enfrenta. Em suas cartas, sua mãe lhe aconselha a suportar com compostura, dignidade e até elegância seu cargo como Delfina. Como filha amada da imperatriz, ela lhe aconselha a cuidar da saúde e da imagem e a escolher cuidadosamente suas amizades na corte. Com essa mistura de resignação e persistência abnegada, Maria Antonieta vive vários de seus marcos fundamentais. Após a morte do rei Luís XV em maio de 1774, o Delfim Luís Augusto e a Delfina Maria Antonieta, de 20 e 19 anos respectivamente, finalmente ascendem ao trono. Com sua coroação na Catedral de Reims, em 11 de junho de 1775, a cerimônia é solene e segue a tradição monárquica francesa. Durante a cerimônia, vê-se Luís e Maria Antonieta trocando olhares e demonstrações de carinho, algo que não era muito comum entre o casal real. No entanto, os problemas conjugais pela impossibilidade de Luís engravidar Maria Antonieta continuam por um tempo, gerando preocupação e intriga na corte pela falta de um sucessor. Mas tudo isso se dissipa quando, em 1778, a então rainha Maria Antonieta dá à luz, em 19 de dezembro, sua primeira filha, Maria Teresa. Ter dado à luz resulta positivo em alguns aspectos para Maria Antonieta, pois melhora gradualmente sua relação matrimonial com o rei Luís, fortalece sua presença diante da corte e satisfaz seus desejos pessoais de maternidade. Depois de Maria Teresa, viriam outros filhos do casal real. Em outubro de 1781, nasce Luís José, em março de 1785, nasce Luís Carlos e em julho de 1786, nasce Sofia, que morre em junho do ano seguinte por tuberculose, o que causa uma grande tristeza em Maria Antonieta. Essa tristeza de Maria Antonieta se aprofunda ainda mais por causa da presença da corte, que, desde sua chegada aos 14 anos, tem tentado difamá-la, principalmente por sua origem austríaca e pelo estilo de vida luxuoso e, segundo alguns, desproporcional que leva em Versalhes, apesar da crise econômica e social da França desses anos, sobre a qual falaremos mais adiante. Essa campanha de difamação contra Maria Antonieta por parte da corte se manifesta através de panfletos, boatos nos corredores e até músicas que a descrevem como uma pessoa fútil, perdulária e corrupta. Chegam até a circular boatos de que a rainha é infiel ao rei e que secretamente sente atração pelo mesmo sexo. Outros a acusam de querer governar a França, influenciando de forma dominante o rei Luís XVI, especialmente na hora de nomear e destituir ministros e membros da corte. E embora isso aconteça mais de uma vez, não ocorre da forma decisiva como se acreditava. Na verdade, tentando responsabilizá-la pela crise econômica da França, apesar de Maria Antonieta ter muito pouco a ver com as finanças e as decisões financeiras do reino, a corte a apelida de Madame Déficit. Os historiadores apontaram que Maria Antonieta, como monarca, só influenciava o governo quando era para defender seus privilégios e prerrogativas, e também defender seus ministros e favoritos no ambiente hostil da corte em Versalhes, do qual já falamos. Um exemplo perfeito dessa aversão da corte a Maria Antonieta é o famoso caso do colar, que aconteceu durante a gravidez de seu filho, Luís Carlos, em julho de 1785. Aconteceu que um joalheiro pediu à rainha 1,5 milhão de libras por um colar supostamente encomendado por ela através do cardeal Luís de Arrojan. No entanto, Maria Antonieta, que não havia feito tal encomenda, se recusa a pagar e repreende o cardeal. Rapidamente, o escândalo se espalha. Finalmente, o rei Luís ordena uma investigação que determina que o caso do colar se deveu a um golpe de uma condessa e seu marido, que queriam lucrar às custas de Maria Antonieta. Nesse sentido, Maria Antonieta e o cardeal Arrojan pedem desculpas um ao outro.
Mas Maria Antonieta, mesmo sendo inocente, é acusada de ser, abre aspas, de muitas formas moralmente culpada pela corte. Algo que resulta em um absurdo, segundo vários historiadores. Isso evidencia a perene animosidade da corte com Maria Antonieta, a qual, já no final da década de 1780, devido à própria rejeição da corte e à situação na França, aceita a redução considerável de vários de seus gastos pessoais, principalmente no que diz respeito a vestuário, joias e a decoração do palácio. Isso para dar um exemplo. Rainha Antonieta, por sua vez, manda suspender cerca de 173 cargos de seu séquito e administração pessoal, que vão desde criados e favoritos até funcionários do reino, o que significa uma redução ainda maior de sua porcentagem nos gastos totais da monarquia. Ao mesmo tempo, nesses anos, ela tenta se aproximar mais de seu marido, o tímido rei Luís XVI, para mostrar um lado mais humano do casal real. O rei da França, Luís XVI, Antonieta, para mejorar la percepción popular de la monarquía. Y también comienza, aunque sin éxito por su falta de genio político, a implicarse más en los asuntos del reino, para mejorar la pesada situación que vivía Francia. Nesse sentido, nessas tentativas desesperadas de melhorar a imagem da monarquia, chega o ano de 1789, em que todos os franceses, desde o camponês mais humilde até esas coronadas del rey Luis y la reina Antonieta, viverão os efeitos da famosa e às vezes infame Revolução Francesa. Para entender as causas da Revolução Francesa, seus fatos polêmicos e o destino de muitos de seus protagonistas, precisamos voltar alguns anos no tempo. Sobre o tema da Revolução Francesa, já temos em nosso canal um vídeo interessante onde, em 20 minutos, contamos em detalhes todos os aspectos desse importante acontecimento na história humana e na história francesa. Por isso, recomendamos que você assista. Antes da Revolução Francesa, a sociedade na França estava dividida em 3 estados, acima dos quais estava o rei e detinha o poder absoluto. Imediatamente abaixo do rei estava o clero da Igreja Católica, que possuía grande poder político na corte e numerosas extensões de terra, e ao mesmo tempo controlava por meio da religião a vida social e moral dos franceses. Abaixo do clero estava a nobreza, que, como vimos, eram indivíduos e famílias com históricos títulos de nobreza e grande quantidade de terras, que ajudavam o rei na corte com a governança política e militar do reino. Esses além disso, levavam uma vida luxuosa no Palácio de Versalhes, que era ao mesmo tempo a residência do rei e da nobreza, de onde emanavam os valores e a cultura da época. Finalmente, abaixo da nobreza estava o chamado terceiro estado da sociedade, que representava a maioria da população, não tinha poder político e compreendia pessoas de diversas realidades sociais e econômicas. Camponeses, artesãos, o proletariado urbano e uma nova classe nascente, a burguesia, que incluía comerciantes, industriais, banqueiros, profissionais liberais e membros de polêmicas sociedades secretas como a maçonaria. Por razões que vão desde a marcada desigualdade social, o influxo das ideias liberais e igualitárias, do iluminismo, até a atuação de polêmicas sociedades secretas como a maçonaria. No terceiro estado e também em alguns setores da corte e do clero, transformou-se em aversão contra a nobreza e a monarquia, contemplando a possibilidade de iniciar uma revolução que levasse a uma mudança nas estruturas sociais na França. Esse fato é incentivado por uma crise econômica acentuada, motivada principalmente pelas guerras e pelo descontrole do fisco na França, que levaram o reino à falência, afetando profundamente o terceiro estado. Ao mesmo tempo, as más colheitas dos anos anteriores, o aumento dos preços dos alimentos e a escassez de terras cultiváveis agravam a situação dos camponeses, mergulhando-os na pobreza. Como fica evidente, o início de uma revolução era questão de tempo, e a partir das ideias, dos acontecimentos e da própria organização da sociedade francesa, havia sido criado o caldo de cultura ideal para que a explosão começasse. Portanto, diante da situação do reino, o rei Luís XVI convoca uma Assembleia dos Estados Gerais em 5 de maio de 1789. Cada estamento da sociedade teria representantes para discutir possíveis reformas para a melhoria da situação do reino. No entanto, o clero e a nobreza impõem alguns limites nas votações aos representantes do terceiro estado.
que, em um ato de rebeldia nunca antes visto, se constituem como uma chamada Assembleia Nacional Constituinte e juram não se dissolver até dar à França uma nova Constituição. Este é o ponto sem retorno e o início da Revolução. Após uma onda de violência que se espalha por toda a França, ocorre a famosa Tomada da Bastilha, em 14 de julho, que simboliza a tomada progressiva do poder pelos membros da Assembleia e pelas hordas revolucionárias violentas em todo o país. Pouco tempo depois, em 4 de agosto, a Assembleia extingue os privilégios feudais, fazendo com que muitos nobres fujam desesperadamente do país. Mas enquanto isso, em toda essa situação, onde estavam o rei Luís e a rainha Maria Antonieta? Onde está a rainha Antonieta? Desde o início da Revolução, a família real, que embora continue desempenhando suas funções, também se encontra com uma liberdade bastante limitada pelos acontecimentos. Alguns historiadores atribuem ao rei Luís XVI a rápida guinada violenta que os acontecimentos da Revolução tomaram, pois ele, vacilante e ambivalente durante toda a sua vida, confiava que a situação poderia se normalizar com o tempo. No entanto, o rei estava totalmente enganado. Nesse sentido, entre o 5 e o 6 de outubro de 1789, ocorre a chamada Marcha de Versalhes, na qual centenas de revolucionários chegam armados de todo tipo ao Palácio de Versalhes, com o objetivo de protestar contra a falta de alimentos, entre eles, o pão. Embora rapidamente essa situação degenere em uma turba violenta que ameaça tomar o Palácio Real. É nesse acontecimento que, segundo algumas versões, Maria Antonieta teria dito de forma zombeteira aos revolucionários aquela frase icônica, abre aspas, "Se não tem pão, que comam bolos", fecha aspas. No entanto, esse fato já foi desmentido por vários de seus biógrafos, que não encontraram provas convincentes de que tais palavras tenham sido pronunciadas por Maria Antonieta durante a Marcha de Versalhes. Ainda assim, a situação no Palácio de Versalhes se agrava após a entrada violenta dos revolucionários no local, resultando na morte de vários guardas reais. Maria Antonieta está prestes a perder a vida pela multidão enfurecida, no entanto, consegue escapar por uma porta para um lugar mais seguro do palácio. Quando parecia que aquele dia seria o último dia de vida da família real, a situação é rapidamente acalmada pelas tropas comandadas pelo Marquês de Lafayette, que consegue acalmar os ânimos da multidão ao aparecer na varanda. Tanto com o rei quanto com Maria Antonieta, a quem os revolucionários, como se sabe, estavam dispostos a assassinar naquele dia. Após os acontecimentos de Versalhes, o rei não tem outra opção a não ser aceitá-la. Uma das exigências dos revolucionários era que ele se mudasse para viver com toda a sua família em Paris, no Palácio das Tulherias, que antes da construção de Versalhes havia sido a residência real por vários anos. Assim, nos dias seguintes, ocorre o inédito retorno dos reis a Paris, que, àquela altura dos acontecimentos, havia se tornado o epicentro da Revolução e de suas medidas mais radicais. Embora teoricamente livres, Maria Antonieta e o rei vivem sob constante intimidação e supervisão por parte dos revolucionários, sendo praticamente prisioneiros destes últimos. Presa nas Tulherias, Maria Antonieta presencia o rápido desaparecimento do poder da monarquia na França. Isso faz com que, no ano seguinte, em 20 de junho de 1791, ocorra a chamada Fuga de Varennes, na qual o rei Luís XVI e Maria Antonieta tentam, sem sucesso, escapar do país. Esse fato, somado ao fato de ignorar os irmãos na Áustria, crispa o ânimo dos revolucionários que coagiram Luís XVI em 14 de setembro de 1791 a jurar lealdade à Constituição sancionada pela Assembleia Constituinte. Dessa forma, a França se torna uma monarquia constitucional, onde o rei agora tem um poder meramente simbólico e muito reduzido. Depois disso, a queda da monarquia é um efeito dominó. No ano seguinte, em 10 de agosto de 1792, ocorre o assalto ao Palácio das Tulherias, no qual o rei e sua família são presos e levados para a Torre do Templo, uma antiga estrutura medieval construída pelos Templários no coração de Paris. Pouco depois, em 21 de setembro de 1792, o presidente da França proclama a República e a monarquia é totalmente abolida. A monarquia fica tão desmoralizada após seu encarceramento que o rei Luís XVI, a quem se devia chamar de Sua Majestade, agora a convenção obriga todos os cidadãos a chamá-lo de cidadão.
Luís Capeto, em referência à dinastia dos Capetos, da qual Luís descendia, e com o propósito de dessacralizar a figura do rei. Uma vez organizada a Convenção Nacional como novo órgão de governo, ela realiza, em 20 de janeiro, um julgamento contra Luís XVI pelas acusações de traição, por solicitar o apoio de potências estrangeiras para restabelecer a monarquia na França. O julgamento é controverso, com vozes a favor e contra, mas finalmente a convenção decide executar o rei na guilhotina. A notícia destrói Maria Antonieta, que junto com o rei está presente durante o julgamento, no qual nenhum dos dois pôde intervir. Em suas últimas horas, ela não tem outra opção a não ser consolar emocionalmente seu marido, que é executado na manhã do dia seguinte, em 21 de janeiro de 1793. A execução de Luís XVI destrói a vida de Maria Antonieta em todos os aspectos. Os revolucionários a enviam para a prisão da Conciergerie, longe da Torre do Templo, onde ainda permanecem presos seus dois filhos, Maria Teresa e Luís Carlos, por quem ela tem um amor imaculado durante toda a sua vida. Na Conciergerie, Maria Antonieta, agora apelidada pejorativamente de viúva de Capeto, experimenta um rápido declínio físico e mental devido à morte de seu marido. A impossibilidade de ver seus filhos, a perda de seu antigo estilo de vida e tudo o que antes era cotidiano para ela. Nos meses seguintes tem início o que na Revolução Francesa ficou conhecido como o Terror, em que a morte, a fome e o caos reinarão em toda a França, nas mãos de personagens controversos como Maximiliano Robespierre. Temos um vídeo interessante onde relatamos em profundidade aquele período do terror da Revolução. No entanto, voltando a Maria Antonieta, executá-la como prisioneira continuava sendo uma questão em aberto para os revolucionários. Se mesmo antes da Revolução, a austríaca já era repudiada pela corte, agora, com a nova situação na França, o ódio contra sua pessoa se espalhou para mais setores da população e para todos os membros da Convenção. De modo que, em setembro de 1793, a Convenção inicia o processo contra ela. O tribunal a acusa de conspirar contra a segurança do Estado, de corrupção e de conspiração com potências estrangeiras para invadir a França. Embora, segundo historiadores, as provas apresentadas contra María Antonieta eran insuficientes y fueron buscadas a toda prisa. Maria Antonieta se defende corajosamente, mas em 15 de outubro de 1793, o tribunal decreta uma sentença fulminante, a execução na guilhotina no dia seguinte. Maria Antonieta, sem protestar, sabe que seu destino está selado. Na manhã de 16 de outubro, Maria Antonieta se prepara para ser transferida da Conciergerie até a Praça da Revolução, hoje chamada Praça da Concórdia, que foi palco das execuções mais sangrentas durante o processo revolucionário. Na manhã do dia 16, Maria Antonieta toma apenas um caldo francês chamado bouillon no café da manhã e é obrigada a vestir branco, já que o preto, por ser cor de luto, poderia causar alvoroço, segundo os revolucionários. Em seguida, cortam seu cabelo, que é queimado para evitar que se torne uma relíquia religiosa, suas mãos são amarradas atrás das costas, ela é colocada em uma carruagem muito simples e parte em direção à Praça da Revolução. Ao chegar à praça, a multidão insulta a rainha durante todo o seu trajeto até o cadafalso. Dizem que suas últimas palavras foram ao subir as escadas do cadafalso, quando acidentalmente pisou no pé do carrasco, que curiosamente era filho do carrasco que executou seu marido, Luís XVI. Dizendo, abre aspas, Senhor, peço-lhe perdão, não fiz de propósito, fecha aspas. Ao subir as escadas, Maria Antonieta não faz um discurso como fez seu falecido marido. Rapidamente, os carrascos colocam sua cabeça no cepo e, sem hesitar, às 2h15 da tarde, deixam cair a pesada lâmina da guilhotina que corta de uma só vez a cabeça de Maria Antonieta. Imediatamente, seu carrasco levanta a cabeça ensanguentada da rainha e grita, Viva a República! Mas as testemunhas, antes agitadas, ficam perplexas diante da cena, caindo em um silêncio sepulcral e se dispersando rapidamente. Em seguida, o corpo de Maria Antonieta, com a cabeça entre as pernas, é depositado em uma vala comum junto ao de seu marido e coberto com cal virgem para acelerar sua decomposição. Anos depois,
passados os eventos extraordinários, em 1815, os restos do casal real são levados para a Basílica de Saint-Denis, onde repousam na necrópole dos reis da França até hoje. Dessa forma, termina a vida de Maria Antonieta da Áustria, rainha da França para alguns, a austríaca para outros e a viúva de Capeto no final de sua vida. Mais do que uma causadora ou responsável, Maria Antonieta se ergue como uma vítima entre tantas que a Revolução Francesa teve, na qual não só os reis, mas também dezenas de milhares de camponeses e pessoas que os próprios revolucionários haviam jurado dignificar. Assim, a vida de Maria Antonieta da Áustria, nascida em berço de ouro e morta em uma praça, exemplifica com crueza aquela época em que a França experimentou um dos acontecimentos mais importantes de sua história e de toda a humanidade, e que mudou para sempre as estruturas políticas, econômicas e sociais de todo o mundo. Obrigado por acompanhar até o fim do vídeo. Esperamos que tenha gostado e lembramos que seu apoio é essencial para o crescimento do projeto. Por isso, convidamos você a deixar seu like, comentar, se inscrever, compartilhar nosso conteúdo com todos os seus amigos e ficar atento às próximas postagens. Nos vemos em outra ocasião.